Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Mateus capítulo 4 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vou ficar até aí. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Quem que levou Jesus para o deserto? Quem? O Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto. O deserto é um lugar especial no coração de Deus. E não há filho de Deus que ainda não tenha passado pelo deserto. Para entender o deserto, seu significado, é preciso que nós nos posicionemos para que possamos compreender de fato qual a importância e a relevância que nós temos. Você pode se perguntar às vezes: quem sou eu? Qual a importância que eu tenho? Eu quero te dizer que você é a imagem e a semelhança de Deus, porque foi assim que Ele te criou. Isso quer dizer que não há nada, absolutamente nada mais importante do que você. Você é o que há de mais importante. Eu tenho falado isso aqui há alguns domingos já. Você é o que há de mais importante. Apenas Deus precisa ser mais proeminente do que o homem na vida do próprio homem. Porque Ele é a essência de tudo. Exatamente tudo. Os anjos, por exemplo, eles não tiveram esse privilégio. Eles foram criados como seres espirituais. Eles possuem um corpo não natural, mas espiritual. Eles estão numa dimensão além da nossa natural. Mas eles foram criados para estar à disposição de Deus. Eles foram criados para estar à disposição. Porém, um deles, Satanás, ele desejou tanto tomar o lugar de Deus, buscar a posição de Deus, que ele tornou-se maldição. E tornou-se maldição eterna. Ele buscou, ele tornou-se maldição eterna. Eu e você, contudo, nós estamos um pouco acima dos anjos. Sério, pastor? Sim. Porque nós somos feitos imagem e semelhança. Os anjos não foram feitos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos. Outro aspecto significativo de que somos filhos de Deus e ocupamos um lugar distinto no coração de Deus, que é o nosso Pai, é que todo pai deseja o melhor para o seu filho. Quem é que é pai? Você deseja o melhor para o seu filho, para a sua filha ou não? Não? Que é o pior para ele. Mas às vezes ele toma uns caminhos que você não queria que ele tomasse, eu queria. Toma uns caminhos assim que você acha estranho. Diz, ué, mas meu filho fazendo isso? Minha filha? Não. Toma uns caminhos que você não queria, mas ele toma, não toma? Você deixa de amar daí? Não. Por quê? Porque você é pai. Ou mãe, Você vai continuar amando porque é teu filho. Então Deus, Ele ama os seus filhos. E todos aqueles que são pais sabem disso. Quando nasce o filho, tem toda uma dedicação que é praticamente exclusiva para aquela criança. Os pais, por um tempo,
Lá em casa, por exemplo, foi 2 vezes 6 meses sem dormir, literalmente sem dormir. Minha esposa, coitada, o olhão no fundo, assim, acabada. E eu tão acabado quanto ela. Eu não tenho muita dificuldade para dormir, né? Mas eu ficava acordando toda hora. Aí isso atrapalha, porque o meu sono, ele é bom, mas assim, precisa ser um sono só. Quando ficar acordando, aquilo torna-se chato, massivo, o corpo fica cansado. E aí fica aquela dedicação. E embora os filhos cometam esses deslizes, como eu falei, alguns erros, eles jamais deixarão de ser seus filhos. Em tempo algum, você vai abandonar um filho. Pai é pai, mãe é mãe. Não abandona filho. Então, se nós que somos maus, queremos dar boas dádivas, quem dirá Deus, que é o nosso Pai eterno, celestial? Então Deus, Ele não quer te abandonar. Agora sim, seu filho pode decidir sair de casa e cortar os laços com você e não te ver mais. Pode ou não pode? Tem filhos que se afastam do pai. Mas se voltar, o pai vai estar com os braços abertos. Porque foi assim, na parábola que Jesus conta, o filho foi. O pai deixou ele ir, com o coração partido, porque o filho foi. Mas quando o filho voltou, ele estava com os braços abertos. Ele mandou matar o cordeiro cevado. Ele colocou a capa, ele colocou o anel, ele colocou as sandálias. É assim que o Pai nos trata. E aí quando Ele nos envia para o deserto, porque quem te envia para o deserto é o Espírito. O Espírito levou o Filho de Deus para o deserto. Quem te envia para o deserto é o próprio Deus. E o deserto, ele é um lugar de escassez, onde os elementos vitais, como água e alimento, são escassos. Não tem água no deserto. Não tem alimento sobrando no deserto. O deserto é um lugar que tem características muito básicas, às vezes menos do que as básicas. Porque você precisa de água e pão para viver. Pão e água, pelo menos. Não tem no deserto. Quase não existe isso no deserto. Então isso às vezes não parece meio antagônico, né? Eu começo a ministrar aqui falando de algo tão bom, especial, que tem significado como ser filho de Deus, e dali um pouco eu estou falando de escassez. É que depende muito do ponto de vista que nós estamos olhando. Só há um deserto que não é bom na vida de uma pessoa, e esse deserto é o deserto da iniquidade, é o deserto do pecado, é o deserto da rebelião, é o deserto de um coração distante de Deus, é o deserto da quebra dos princípios bíblicos. Esse deserto não é bom. Esse te leva para mais escassez ainda. E quando nós vemos essa narrativa então de Mateus 4, Jesus no deserto, aí nós vamos ver que o deserto é inerente aos grandes homens de Deus. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, saiba que você vai ter que passar por deserto. Se você acredita ser alguém que recebeu um chamado, se você tem um comissionamento de Deus na sua vida, você vai passar pelo deserto. E há várias áreas na nossa vida. Eu sempre falo disso aqui também. Às vezes há áreas na vida que estão muito bem. E há outras que não estão tão bem assim. Porque há muitas áreas na nossa vida. E às vezes tem áreas que você está num manancial de águas. E tem outras que você está num pleno deserto. Mas eu quero te dizer que esse lugar vai passar a ser especial no seu coração. Porque o deserto é especial no coração de Deus. Pois não há nada de Deus para nós que nós não vamos passar a gostar, eu te garanto. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Para Ele, não para você. O problema é que nós lemos o texto e queremos que a vontade de Deus seja boa, perfeita e agradável
para nós. Não é isso que está escrito. Vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para Deus. Às vezes para nós, vai estar em pleno deserto. Então há aí uma ignorância, um desconhecimento de causa. Por isso que nós precisamos entender a palavra, entender o porquê do deserto, o que tem no deserto. Quando Deus leva um filho seu para o deserto, Ele não tem uma visão circunstancial da circunstância. Ele sempre tem em mente o resultado que aquilo vai produzir. As circunstâncias às vezes vão ser terríveis, mas o resultado que aquilo vai produzir será extraordinário. E é isso que Deus quer, o resultado final. Deus, Ele vai conduzir para o deserto, mas Ele também vai levar para a terra prometida. Só que para chegar na terra que emana leite e mel, para chegar no lugar de glória, para chegar num lugar maior, melhor, é necessário passar pelo estreito. É necessário passar pelo deserto. O Pai perfeito, com quem você tem aliança, Ele só tem pensamentos bons para os seus filhos. Ele é um Deus bom e nele não habita injustiça e nem maldade. Ele quer só o nosso bem. Mas querer o seu bem não significa te livrar do deserto. Eu tenho falado sobre isso também. Deus, ele não tem uma coisa que nós temos. Uma palavrinha chamada dó. Você morre de dó do teu filhinho. Deus não tem dó. Não é por isso que Ele não te ama. Ele te ama, só que Ele não tem dó. Porque Ele é Deus. Então, Ele colocou, por exemplo, Abraão no deserto e não teve dó da escassez que Abraão teve que passar. Abraão estava numa terra onde ele era conhecido, a sua família era conhecida, ele tinha todos os seus bens. Ele não levou em consideração o contexto familiar, pois o Senhor estava chamando Abraão para algo muito maior do que a família, muito maior do que a terra. Um contexto muito melhor do que o contexto que Abraão se encontrava. Onde ele estava, ele não seria pai de multidões. Onde ele estava, ele não formaria um povo de Deus. Onde ele estava, ele não seria amigo de Deus. Onde ele estava, ele não seria pai do povo de Israel, que é o povo de Deus. Onde ele estava, ele não ia ter uma raiz espiritual que somos nós. Nós somos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo, e pela raiz de Cristo somos descendentes de Abraão. Uau! Por isso que Deus fala para Abraão: sai, olha para o céu e olha para a terra, porque Ele está falando de duas descendências. Uma descendência terrena que existe até hoje, Israel, e uma descendência celestial que somos nós, implantados. Pai de multidões. Então nós precisamos ter essa consciência. Deus sabe que os propósitos do coração dele são maiores do que o que está no nosso coração. Ele projeta algo maior do que o que você projeta. E nós precisamos ter essa consciência, porque assim nós deixamos que o Senhor nos leve para onde Ele precisa nos levar. O Senhor, Ele tirou Moisés dos palácios, do melhor palácio, que era o palácio de Faraó, do melhor que o Egito poderia oferecer para Moisés, e lançou Moisés onde? No deserto. Moisés foi para o deserto de Midian, porque lá ele precisava ser forjado, ele precisava ser tratado no seu coração, na sua alma, no seu intelecto. Ele precisava passar pelo deserto. Depois fez ele retornar para o Egito para resgatar o povo que Deus projetou um sonho especial para aquele povo. Mas antes disso, ele foi arrancado do palácio e levado para o deserto. E aí, novamente, ele sai do Egito e é levado para onde de novo? Deserto de novo. Muitas vezes Deus te leva no deserto e te tira do deserto, porque Ele vai te levar para um outro deserto. Mas são dois projetos maravilhosos. Porque o primeiro projeto era que Moisés
livrasse o povo do Egito. E o segundo projeto é que Moisés conduzisse o povo até Canaã. Então, muitas vezes, Deus vai te tirar do palácio e te colocar no deserto para te tratar, para você voltar para o palácio, trazer libertação, transformação, mudança e ir para o deserto de novo, para então ir para Canaã. Então, às vezes, o deserto vai ser em algumas etapas na vida. Foi assim que aconteceu com Moisés. A tarefa agora era maior, o povo agora era maior, o alvo era maior. O alvo era a terra prometida. Ora, se o desejo era do coração de Deus, se era o propósito específico do coração do Pai levar o povo para uma terra que emana leite e mel, por que o Senhor simplesmente não os transfigurou? Né? Ele não é Deus? Era possível ele fazer isso? Sendo Deus? Era possível? Tira o povo daquele jeito, Canaã. O povo sai daqui e já aparece lá. Igual aconteceu lá com Felipe. Transladado por eunuco, assim, eu estava pregando aqui, um pouco apareceu lá e já estava correndo do lado de uma carruagem, embarcou e começou a pregar a palavra de Deus, né? Então era possível ele fazer sumir do Egito e aparecer lá na terra prometida. Sim, claro que era possível, Deus é o Todo-Poderoso, ou então eu não posso crer que Deus era o Todo-Poderoso, ou é o Todo-Poderoso, mas Deus determinou que Moisés e Israel atravessariam todo o deserto por causa de um propósito. Todo deserto tem um propósito de Deus por trás. Não é por acaso. O Senhor precisava tratar aquele povo. O novo de Deus na nossa vida não pode ter a forma, ou a forma, né? A forma velha, antiga, do velho. Ele precisa de uma forma nova. Deus não pode derramar o seu novo numa forma velha. Não pode derramar vinho novo em odre velho. Precisa ser uma forma nova. Precisa ser um odre novo. E aí então Deus precisa agir. E é por isso que Ele precisa quebrar a forma velha, e te moldar numa forma nova, para que o novo seja feito como Ele desejou e como Ele planejou. Vinho novo em odre novo. Assim será a sua vida. Então desprenda-se da forma velha. Desprenda-se da forma velha. Eu gostei da palavra forma, porque forma é forma, né? Eu faço um trocadilho. Desprenda-se da forma velha. Desprenda-se da forma velha. Da forma velha de pensar, da forma velha de agir, da forma velha de coexistir. Deus quer fazer o novo em você. O novo é mais precioso do que o velho, é mais poderoso do que o velho, é mais especial do que o velho. Sempre o novo vai ser melhor. Quando os engenheiros projetam um carro novo, ele não projeta para ser melhor do que o antigo? Sim. É a geração isso, geração aquilo. O engenheiro na cabeça dele está projetando um negócio muito melhor. Não, esse aqui é muito melhor, né? E aí você olha hoje, os carrinhos antigos são bonitinhos, mas os novos não são mais bonitos? Mais aerodinâmico, né? Tem aquelas chimbiquinhas velhas bonitinhas, mas não se compara. Então, porque foi projetando algo novo melhor. Então a Bíblia, ela mostra-nos também que os profetas foram levados ao deserto. Nós vemos Elias sendo levado ao deserto, nós vemos Eliseu sendo levado ao deserto. Grandes homens de Deus, Davi foi levado ao deserto, foi levado à escassez. Deserto não é sinônimo de derrota para ninguém que tem chamado de Deus na sua vida. Deserto é lugar de formação de caráter, de formação de propósitos, de cumprimento de objetivos. Deserto é lugar bom, não é ruim. E aí, para que não nos restasse dúvidas, Deus pega o seu único filho, aquele que foi enviado, porque Ele amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito. E Ele envia para onde? Para o deserto. E Ele primeiro vai te afirmar, para depois te enviar para o deserto. Porque se você ler um pouco antes, você vai ver que
Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, uma nuvem se abre, desce sobre ele como pomba, não é uma pomba que desce, é como pomba, desce o Espírito Santo, né, como. Aí é só você ver uma pomba pousando, você vai ver que ela pousa leve, é isso aí, desceu leve, né, como pomba, e ali, então o Espírito Santo toma completamente a vida de Jesus, e o que o Pai diz? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Antes de te levar para o deserto, Deus vai dizer assim para você: você é o meu Filho amado, você é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em você, por isso Ele te leva para o deserto. Então, Ele vai testemunhar de você. E aí Ele vai te conduzir para o deserto, que Ele conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aí talvez a gente possa perguntar: puxa vida, que pai desnaturado, né? Pega o filho pela mão e leva para o deserto. Essa é a leitura comum do ser humano, por causa desse negocinho que eu falei da dó, né? Essa é a leitura que Satanás quer que nós façamos. Só que você precisa ter além, visão além. A leitura correta é: Deus é tão bom, tremendamente bom, que Ele acredita tanto nos seus filhos, que Ele é capaz de pegar pela mão para atravessar um deserto, mesmo sabendo que Satanás vem te afrontar. Ele confia tanto em você, ele tinha tanta confiança que Jesus já havia vencido Satanás. Então ele tem tanta confiança que você sabe quem você é nele, que ele, mesmo sabendo que o diabo vai estar no deserto, ele vai te levar para o deserto, porque ele confia em você. Ele levou Jesus porque ele confiava em Jesus. Filho de Deus não foi feito para cair em armadilhas do diabo. Filho de Deus não foi feito para cair em armadilha do diabo. Nós não fomos feitos para perecer no deserto. Nós estávamos na vida velha, mas em Cristo nós temos nova vida. É uma vida nova. Esse período de reconstrução é um deserto. Não há como reconstruir sua vida se não for no deserto. Mas Deus está lhe dando um modelo de vencer no deserto. E o modelo é Jesus Cristo. Ele vai lhe dar algumas percepções para que você possa então vencer o deserto. E aí eu quero falar de alguns pontos. Primeiro ponto: quando somos filhos de Deus, quem nos coloca no deserto é o próprio Pai. Você pode não gostar, mas é isso mesmo. É Ele quem leva você para o deserto, porque o diabo não vai conduzir nenhum filho de Deus para lugar nenhum. Filho de Deus não é conduzido pelo diabo. Filho de Deus é conduzido por Deus. O diabo não tem bússola, o diabo não tem rota, o diabo não tem a bússola da sua vida, o diabo não tem a rota da sua vida, porque ele não pode conduzir um filho de Deus. Por isso quem te conduz para o deserto é Deus. Porque você não é filho do diabo. Eita glória. Em filho de Deus quem manda é Deus. Quem conduz os caminhos do Filho de Deus é Deus. O nosso Deus não tem receio que nós temos, porque Ele sabe quem nós somos. Se nós precisarmos de tratamento, Ele vai nos tratar. E se alguma coisa que precisa ser arrancada de nós, Ele vai arrancar. Deus, Ele não quer proteger as coisas ruins que estão em nós. Ele quer arrancar de nós as coisas ruins. Ele quer tratar e Ele vai fazer isso conosco. Ele vai nos tratar. E para nos tratar, Ele nos leva para o deserto. Mas saiba que mesmo no deserto, é o Senhor quem está com você todos os dias. Segundo ponto, o deserto é um lugar que Deus escolheu para sermos provados e aprovados.
Deserto não é um lugar para ser provado e reprovado, é para ser provado e aprovado. Você pode se questionar como podemos ser levados para o deserto para sermos provados. Isso não é a pior coisa para um filho de Deus. A pior coisa é para Satanás. Mas por que, pastor, que a pior coisa é para Satanás? Porque no momento que o Filho de Deus é colocado frente a frente com o diabo é que está numa fria, não você. Porque você é filho. Quando você entra no deserto, você pode entrar pulando, sorrindo, gritando de alegria, porque o diabo vai ser vencido por você no deserto. Você vai vencer o diabo no deserto. O diabo já perdeu. Você vai ser tentado, mas você vai resistir à tentação. E quando nós resistimos ao diabo, o que acontece? O diabo foge de nós e nós somos aprovados. Vida de filho de Deus é a vida de Cristo, é a vida de Deus em nós. A Bíblia nos instrui que Deus é fogo consumidor. Então, se Cristo está em nós, a vida de Deus está em nós. Lá em Deuteronômios 4:24 diz, que Deus é fogo consumidor. Então, nós passamos a ser o quê? Fogo consumidor. Porque o mesmo Espírito está em você. Então você é aquele fogo consumidor. Não por você, é o fogo de Deus. E esse fogo de Deus em você vai consumir o diabo. Deus então envia o Filho para o deserto para dizer: eu vou te consumir, Satanás. Está entendendo? Que o propósito é maior? O diabo prova que filho de Deus tem natureza de Deus. Que filho de Deus tem natureza de Cristo. E isso é amargo para o diabo. Ele não gosta de provar a natureza do Filho de Deus. Quando Jesus entrou no deserto, o diabo esperou 40 dias para tentá-lo. Deus estava impondo algo difícil para Jesus, que foi um jejum de 40 dias, porque a Bíblia diz que ele era 100% homem. Só que Jesus tinha uma vida de plena comunhão com o Pai. Então, quando você tem uma vida de plena comunhão com o Pai, o castigo no deserto não é para você. O castigo é para o diabo. Porque é ele que vai ser castigado através da sua vida. É ele que vai ser destronado através da sua vida. Jesus venceu o diabo e mais uma vez o inimigo sentiu o gosto amargo da derrota. Todos que vencem a Satanás vão ter autoridade sobre Satanás na terra. Para você ter autoridade sobre Satanás na face da terra, você primeiro precisa vencer Satanás. É assim naturalmente. Quem que tem autoridade sobre o outro? Quem vence. Às vezes o outro vai resistir, mas quem vencer é que vai ter autoridade. Então você precisa vencer Satanás, para que você tenha autoridade sobre ele. Quando Deus lhe coloca no deserto, é para lhe graduar. Você vai sair do deserto graduado, para fazer com que você ande nessa terra numa autoridade sobre as trevas. No deserto você vai ganhar autoridade sobre as trevas. Você acha que Deus ia colocar Jesus no deserto para enfrentar o diabo numa fria? Claro que não. A fria é para Satanás, não para Jesus. Quando Jesus entrou no deserto, mais uma sentença de derrota foi estabelecida na vida do diabo, não na vida de Jesus. Deserto é lugar que Deus escolheu para que os seus filhos sejam provados e aprovados e reinem. Para você receber um título, você precisa ser provado e aprovado. Qual é a base da pergunta de Satanás para Jesus? Se és filho de Deus, quem é que vence no deserto? Filho de Deus. Se és filho de Deus, filho de Deus, ele tem um destino. Sabe qual é o seu destino? Você é vencedor.
filho de Deus vence no deserto. O deserto ele serve tão somente para atestar a nossa natureza de filho. No deserto você atesta que você é filho. Agora, se não é filho, aí vai perecer. Aí vai ser vergonhoso. Aí Satanás vai tripudiar em cima. Porque daí não é filho. Se não é filho, é escravo de Satanás. O Senhor tem poder sobre seu escravo. Filho não é escravo, é filho. Então, seja filho. Porque se você é filho, Satanás vai amargar uma derrota e vai provar que você é autoridade sobre a vida dele. Caminhe pelo deserto seguindo os passos de Jesus. Sua rota precisa ser a mesma rota que Cristo determinou. Se você quer vencer o deserto, tem que falar a palavra de Deus, tem que estar com a palavra de Deus no coração, como Cristo estava, tem que viver os princípios de Deus como Cristo vivia, tem que caminhar os passos de Deus como Cristo caminhava. Porque a murmuração, essa nos coloca como o diabo. Nós não podemos murmurar, nós temos que declarar a palavra. Então, quando você murmura, você entra numa zona perigosa. Não queira entrar nessa zona perigosa. Comece a declarar a palavra. Deus na sua vida, Ele é infinito, Ele é misericordioso e Ele sempre vai levantar você, mesmo que você caia. Nunca esqueça, para vencer no deserto, é preciso estar em Cristo. Somente quem está em Cristo vence no deserto. Tem mais um ponto. Existe um elemento que vai ajudar você a vencer o deserto. E esse ponto, a maioria dos cristãos não pratica. Eu, inclusive, estou falho neste ponto. Tenho tentado um dia, outro, mas ainda estou falho. Preciso melhorar. É o jejum. Eu já fui um homem de muito mais jejum do que sou hoje. Então eu vou me alinhar com Deus e para voltar a ser um homem de muito jejum. O jejum é a arma para vencer o deserto. Jesus no deserto estava jejuando. Por quê? Porque ninguém vence o deserto cheio de si mesmo. Ninguém vence o deserto cheio de carnalidades, achando que é o bambambam, que é o melhor, que é o cara que blá blá blá. Você só vence o deserto se você se esvaziar de você mesmo. E a melhor maneira de esvaziarmos de nós mesmos é o jejum. Porque quem jejua sabe. Dói, você fica brabo, com raiva. No início era assim comigo, depois, hoje eu fico um dia inteiro sem comer. Não fico bravo, não fico com raiva. Então o jejum, ele precisa ser assim. Você vai sentir, mas você não vai refletir o que você está sentindo. Esse é o maior trabalho do jejum. Vencer a carne. Jejum é uma arma de vitória no deserto. Você precisa ser uma pessoa que jejua. O jejum é uma linguagem de esvaziamento. Quando você está jejuando, vive debaixo de um princípio. Eu não quero viver por mim mesmo, mas quero que Cristo viva em mim. Gálatas 2:20. Cristo em mim. Então nós precisamos aprender a jejuar, irmãos. Aprenda. Jejuar e orar, né? Só jejuar sem orar também não compensa. Você tem que jejuar e orar. Então Jesus com certeza estava jejuando e com certeza estava todo o tempo orando, né? 40 dias no deserto, estava fazendo o quê? Jejuando e orando, jejuando e orando, jejuando e orando, jejuando e orando. Jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. Mais um ponto, o inimigo sempre atacará com grandes ardis quando você estiver próximo da vitória.
Ele vai tentar vir te atacar quando você já está perto da vitória. A Bíblia diz que Jesus jejuou por 40 dias. E só ao final de 40 dias é que ele teve fome. Ele teve fome ao final de 40 dias. Neste momento surge então o tentador, surge Satanás. Parece que é uma regra, de Satanás. Quando nós estamos ali bem abatidos, num momento frágil, mas estamos perto da vitória, parece que algo ruim vai acontecer. E aí vem o diabo. Mas isso atesta que você precisa de um pouco mais de tratamento. E esse tratamento Deus vai dar. Isso porque ninguém é aprovado por conselho de classe, Conselho de classe lá. Não sei se tem ainda. Na minha época tinha conselho de classe, Aí tinha aquela pessoa que ia ser aprovada pelo conselho de classe. Para filho de Deus não é assim. No reino espiritual não tem esse negócio de conselho de classe. Você precisa de um comportamento em Cristo, ser esforçado em Cristo, e Deus quer que você passe com a nota máxima, porque Cristo foi 100%. E nós precisamos seguir os passos de Cristo. Então, ou é aprovado, ou não é aprovado. E se não é aprovado, pastor, passa pelo deserto novamente, Toda vez que eu não for aprovado no deserto, eu vou repetir o deserto. Deus não vai aliviar o deserto para você, porque desertos não vencidos são desertos repetidos. Ficou boa essa frase. Deus não vai aliviar o deserto para você, porque desertos não vencidos são desertos repetidos. Se você não vence um gigante, se você não vence o deserto, ele virá te enfrentar novamente. Agora, se você vence, o derruba, o destrói, nunca mais você vai ver a cara dele. Vença o gigante. Davi derrubou, mas não só derrubou. O que ele fez? Cortou a cabeça. Só derrubar não basta, corta a cabeça. Se você só derrubar, ele for muito grande, ele se recuperar, ele vai vir atrás de você. Agora, se você derrubar e cortar a cabeça, acabou. Ele nunca mais vai aparecer na tua frente. Decida seguir a Jesus em qualquer situação. Quando as lutas estiverem grandes demais, tenha certeza que a vitória já está próxima. Olhe para Deus. Não tire os olhos de Deus. Não tire os olhos da promessa. Fique firme nos propósitos. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Nós precisamos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Mais um ponto. O inimigo lhe atacará quando perceber que você está profundamente desejoso ou extremamente necessitado de algo. Vou repetir essa aqui. O inimigo vai te atacar quando perceber que você está profundamente desejoso ou extremamente necessitado de algo. Sentimento de necessidade, principalmente na área material, na maioria das vezes é justificado por Satanás. Ele quer justificar aquela necessidade. A ansiedade de ter as coisas leva à precipitação. A precipitação leva a atitudes erradas. E atitudes erradas levam à derrota. Isso aqui ficou interessante, hein? A ansiedade de ter as coisas leva à precipitação. A precipitação leva a atitudes erradas levam à derrota. Então, segura a ansiedade. Põe a mão, tinha um pastor que dizia assim, põe a mão no coração, pastor nosso. Põe a mão no coração, É todo o esquema que o diabo monta para nos derrotar no deserto. Esse esqueminha é ele que monta, ele não é bobo. Ele é vencido, mas não bobo. Deserto é lugar de mover-se de uma forma estratégica. O povo de Israel, quando passou pelo deserto, ele montava tendas, ele trabalhava, ele movimentava-se apenas quando a nuvem de glória ou a coluna de fogo se movimentava. Senão eles ficavam quietinhos. Quando estamos no deserto, então nós precisamos aprender a mover-se no deserto. Trabalhar no deserto é diferente de trabalhar na terra prometida. O esquema de trabalho é outro.
A forma de gerar recursos no deserto é diferente da terra prometida. A água que bebemos, vou dar aqui um exemplo natural para você entender. A água que bebemos no deserto é apenas a quantidade necessária para o suprimento do dia. No deserto não adianta você querer beber mais de 2 litros de água por dia para a pele ficar bonita, esqueça. No deserto é só 2 litros. Não, mas me disseram que se beber 3 a pele fica bonita. No deserto não dá, porque no deserto só tem 2. Então você tem que aprender a lidar com os recursos no deserto. Né? A forma desses recursos é diferente no deserto. No deserto nós não temos como comer mais do que o necessário. Não temos como fazer um enorme pratão de comida e comer à vontade. Não, você vai comer apenas o maná suficiente para aquele dia. No deserto é apenas o maná suficiente para aquele dia. O grande problema é que há muita gente no deserto querendo viver a vida de Canaã. Não, no deserto você precisa viver a vida de deserto, porque você ainda está a caminho de Canaã. Não se vence deserto com desordem. Você precisa ter estratégias, e essas estratégias precisam estar debaixo da direção de Deus. Somente se a nuvem subir ou a coluna de fogo subir é que você vai trabalhar. No deserto é assim. Então você fica olhando para Deus. Você só vai se mover quando Deus se mover. Se Deus não se mover, você fica parado. Satanás olhou Jesus aos 40 dias de jejum e pensou: agora ele vai fazer qualquer coisa para comer, porque ele está com uma fome extrema. Jesus sentiu fome desde o primeiro dia de jejum. Quem jejua aí sabe que um dia dá fome, 2 dá mais, 3, então, meu Deus do céu. Pastor, você já fez jejum? Eu já consegui fazer de 7, o máximo que eu cheguei. Misericórdia. Pesado pra caramba. Então Jesus estava com fome no primeiro, no segundo, no terceiro, no 7º dia, no 30º dia, né? Só que no 40º dia, provavelmente, ele demonstrou a fome, ele demonstrou fraqueza. Ele demonstrou debilidade, porque claro, né, 40 dias sem comer já. Vai chegar uma hora que vai demonstrar debilidade, fraqueza. Então Jesus, ele estava no limite extremo dele, ele estava ali num momento de fome extrema, ele precisava comer, porque senão ele ia morrer, porque ele era carne. Não, mas ele era Deus, mas ele era carne. E aí o diabo, olhando para isso, sabendo disso, aproveitou esse momento de grande necessidade e tentou tentar, essa foi boa, né? Tentou tentar Jesus. Satanás mostra as pedras e o que ele diz para Jesus? Se és filho de Deus, transforma as pedras em pão. Provavelmente Jesus nesse momento imaginou um pão quentinho, sentiu talvez aquele cheirinho daquele pão saindo do forno, talvez sentiu aquele gostinho do pão assado ali, mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. E aí ele mete 1-0 no diabo. Filho de Deus não se deixa corromper mesmo em meio a necessidades mais profundas. Filho de Deus responde: nem só de pão viverá o homem. Não precisamos provar nada para ninguém. Só quer provar alguma coisa aquele que não tem segurança em quem ele é. O diabo tenta jogar em Jesus dúvida com relação à sua natureza. Se és filho de Deus, não tenha dúvida. Essa dúvida o diabo vai lançar. Se você é filho de Deus. O diabo estava dizendo: prove, Jesus, que realmente você é filho. Mas Jesus lembra a Satanás que no trono não há crise de identidade. Filho de Deus não tem crise de identidade. Deus não passa por crise de identidade, por isso os seus filhos também não passam por crise de identidade. Deus sabe quem ele é, e filho de Deus sabe de quem ele é filho e quem ele é em Cristo Jesus. Quem tem que ficar em crise é o diabo, não você. Se o diabo te atacar, não fica em crise, ele vai ter que ficar em crise. Por quê? Porque ele está querendo se levantar contra um filho de Deus, e o filho de Deus, ele não tem crise de identidade, ele sabe que ele é filho. Saiba, você é filho de Deus, você é filha de Deus.
Depois o diabo levou Jesus para o pináculo do templo. Irmãos, isso é feito assim, né, lá naquela dimensão que está explicando você, lá na alma. Não é que ele tem o poder de pegar Jesus e levar Jesus lá em cima, não. Ele trabalha na mente de Jesus. Ele trabalha na alma de Jesus. Porque Jesus está fraco, 40 dias sem comer. Jesus está debilitado. Então ele vai lá e leva Jesus aos lugares lindos e maravilhosos da terra. Neste momento o diabo tenta encher o coração de Jesus de vaidade. Quando Jesus estava sozinho e com fome naquele deserto, o diabo disse assim: pula daí, porque está escrito, aos seus anjos darás ordem ao teu respeito, para que guardem todos os teus caminhos. Mas Jesus novamente responde com palavra: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele vai vencendo o diabo. O diabo não conseguiu tentar Jesus pelo orgulho, não conseguiu tentar Jesus pela vaidade, porque a essência de um filho de Deus está em Deus, não está em Satanás. A essência de um filho de Deus não é orgulho, não é vaidade, porque a essência de um filho de Deus é Cristo Jesus. Você é filho de Deus, não uma pessoa à venda. Você não é alguém que está negociando o seu caráter. Você é filho de Deus. E aquilo que você vai conquistar, quem vai lhe dar é Deus, não o diabo. Você não precisa dos favores das trevas. Filho de Deus não precisa de favor das trevas, porque ele é filho de Deus. Ele tem o maná do céu. Ele tem a água pura sendo derramada sobre a vida dele. Filho de Deus precisa ter isso bem estabelecido dentro do seu coração. Você não precisa negociar o seu caráter, nem a sua identidade. Você não precisa dos favores das trevas. Tem gente que aceita favores das trevas. Aceita suborno, aceita mentira. Cuidado, isso são favores das trevas. Não aceite suborno, não aceite mentira. Não aceite favores das trevas. Aceite o que é lícito, o que é de Deus. Porque Deus dá para os seus filhos. Muito mais do que o diabo. O diabo tenta dar para depois tirar. Depois dessas coisas, o diabo novamente tenta Jesus, dizendo: está vendo a glória desse mundo, tudo isso aqui eu te darei, se prostrado me adorares. Jesus se indigna com aquela palavra, que era completamente incabível naquele momento. E aí então Jesus diz: chega, vai-te Satanás, porque também está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Tudo que Satanás quer é o seu serviço e a sua adoração. Quando você aceita os caminhos dele, os subornos dele, você está aceitando ele. E ele quer isso, que você aceite. Diante de tudo isso que descrevemos, você pode perceber que quem está em crise não é o Filho de Deus, é o diabo. E ele sim está em crise, o Filho de Deus não. No deserto, o diabo quer transferir as crises dele para você, tentando se aproveitar por causa da sua necessidade. Jovens solteiros que têm necessidades sexuais, ajoelhem-se e adorem a Deus. Porque vai chegar o seu tempo. Casados que têm essas necessidades e às vezes vão para a pornografia, se ajoelhe diante de Deus e adore a Deus. Porque às vezes a sua mulher não é boneca inflável. Ela não é obrigada. Tem momentos, há momentos em que a mulher não está legal. E nós precisamos respeitar. Mulher, o seu marido precisa. O homem precisa de sexo. Desculpa ser assim direto, mas é. Então quando você estiver bem, põe aquela lingerie e vai lá. E satisfaça o seu homem. Para os casados. Não casados, case-se primeiro. Entende? Há momentos e momentos. Então ajoelhe, adore a Deus. Não fique a serviço de Satanás. Tem mulher que às vezes quer afogar as mágoas e aceita qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa para afogar suas mágoas. Vá para Cristo
E ele vai te receber. E ele vai deitar no colo. E ele vai aceitar todas as suas mágoas e te tratar como ninguém jamais lhe tratou na sua vida. Porque ele é o ungido de Deus. Não se entregue a qualquer coisa, se entregue a Cristo. Não preste favor a Satanás. Preste adoração a Deus. Não deixe o diabo te humilhar. Humilhação não combina com o Filho de Deus. Quem tem que ser humilhado é o diabo. Então Deus estabeleceu que o diabo é para ficar embaixo dos seus pés. Não é você que vai servir o diabo que vai te servir. Jesus não diz que está escrito o meu Deus. Ele fala para o diabo assim, que está escrito teu Deus. Porque ele está mostrando para o diabo que Deus já é o Deus dele, mas que também é o Deus do diabo. E o mesmo Deus seu vai fazer o diabo se ajoelhar, porque ele continua sendo Deus. Jesus não tem crise de identidade nenhuma. Ele não tem problema nenhum em relação a Deus, ao seu Pai, porque ele sabe quem ele é. Ele é o Filho de Deus que Deus tem prazer. E é por isso que ele em Deus tem poder para vencer as artimanhas do diabo. Adore a Deus, se entregue a Deus, o único Criador de todas as coisas, dos céus, da terra. O diabo não é Deus. O deserto é o melhor lugar para vencer o inimigo, porque ele não é Deus. O diabo quer tentar ser Deus, mas ele nunca vai ser Deus. E quando você bate o pé, ele é desmascarado. E ele vai bater em retirada. Por quê? Porque você é filho de Deus. Lembre-se, o inimigo vai atacar quando você estiver profundamente desejoso e necessitado de algo. Mas as suas necessidades não justificam as suas transgressões. As suas necessidades mais ardentes não lhe eximem da responsabilidade de caminhar de acordo com a palavra de Deus. Seja em qual área for. Seja na área material, seja no financeiro, não interessa qual área for, na área sexual, não interessa. As suas necessidades, elas precisam estar em Cristo. As mais ardentes que possam ser, elas precisam caminhar de acordo com a palavra de Deus. Deus deixou Jesus num nível de fome que parecia o fim, parecia a morte. Deus estava dizendo assim: meus filhos podem ter as necessidades mais ardentes que forem, mas não hão de me negar, nem transgredir os princípios da minha palavra. Por quê? Porque são meus filhos. Porque vão caminhar de acordo com a minha natureza. E a natureza dele é perfeita. No deserto, não confunda os objetos e os objetivos do seu propósito. No deserto não se transforma a pedra em pão. No deserto come-se palavra de Deus. No deserto não se prova poder. No deserto se torna submisso à vontade de Deus. No deserto não se negocia autoridade espiritual, nem se estabelece um Deus diferente daquele que é o seu Deus. No deserto nós provamos que Deus é o nosso Deus. E se Deus é o nosso Deus no deserto, Ele há de ser em qualquer lugar. O deserto é um lugar de forjar a nossa identidade. Só vence no deserto quem sabe quem é. Se você vive na eterna dúvida se é crente ou não, se é chamado ou não, se é amado ou não, se é próspero ou não, o seu deserto nunca vai ter fim. Porque você não pode ter dúvida de quem você é. Você não pode ter dúvida que você é cristão, que você é filho de Deus, que você é chamado, que você é amado e que você é próspero. Prosperidade não está ligado à quantidade de dinheiro. Prosperidade está ligado à ausência de necessidade. As suas necessidades são supridas pelo Senhor. Necessidades. Necessidade é o necessário para você viver. O que vinha mais é lucro. Deus não é contra o ter mais, mas o que vinha mais é lucro. Ele se compromete a não deixar as suas necessidades
necessidades, sempre Ele vai dar um jeito. Sempre. Então o deserto é o lugar que vai forjar a nossa identidade. Se você sabe que é filho de Deus no deserto, você vai ser filho de Deus em qualquer lugar, porque você não vai ter problema de identidade. Você sabe, eu sou filho de Deus, Deus é o meu pai e eu sou seu filho. O deserto é o lugar de provar as intenções, os objetivos e os valores do seu coração. No deserto o diabo vai dizer assim: transforme pedra em pão, precipite-se daqui para baixo, proste-se me adorando e eu lhe darei as riquezas dessa terra. É isso que o diabo vai dizer no deserto. Há muito crente, infelizmente, negociando autoridade espiritual com o diabo, deixando que a sua vida seja desvalorizada pelo diabo. Você não é alguém sem valor, você é valoroso, você é valorosa, e no deserto é que você vai provar isso. Então não negocie a sua autoridade espiritual, fique firme. Tem muita gente que troca a sua vida espiritual pela primeira oportunidade que aparece. Cuidado com as oportunidades. Deixa a igreja por causa de qualquer problema que está passando, por causa de outras prioridades. Agora há outra prioridade, não vou mais. Se você troca o reino de Deus por coisas desse mundo, o seu próximo passo é perecer no deserto. Pois você prova que não tem valor. E que você não tem o valor que é Deus. Mas o Senhor tem a graça estendida para todos nós. E quando você levantar, Ele vai firmar o seu pé. Pois deserto forja caráter e forja identidade. No deserto os seus valores são provados. Se o reino de Deus é prioridade na sua vida no momento do deserto, você vai vencer o deserto e o reino de Deus vai ser prioridade na sua vida em qualquer momento que você estiver da sua vida. O diabo vai querer reivindicar muita coisa de você, da sua vida, da sua família. Vai querer a sua rendição total. Mas você precisa entender que você, enquanto pessoa, representa tudo o que você é, tudo o que você tem e tudo o que você pode fazer e conquistar. Quando você se rende ao pecado, você está se rendendo ao diabo. Quando você se rende a alguma situação que o diabo coloca na sua vida, você está se rendendo a ele. Quando você se rende às suas vontades, aos seus desejos, às suas carnalidades, ao que você deseja, você também está se rendendo a ele. Porque as suas carnalidades te levam a ele. E aí você não vai conquistar. É um comprometimento profundo com Deus que nos leva à conquista. Então a sua atitude deve sempre estar voltada para a palavra, em acordo da palavra, de acordo com a palavra. E aí você vai dizer o que para a tentação? Não. O diabo vem, você vai dizer não. E ele vem de novo, você vai dizer não. E aí para Deus, você vai dizer sim. Ainda que isso custe a sua vida. Nós vivemos num país maravilhoso, em que a palavra é livre, liberada. Há lugares que pessoas morrem por Cristo e não negam Cristo. Negue, senão você vai morrer. Eu não nego. E morrem. Decapitados, metralhados, fuzilados. Existe isso hoje, irmãos. Há países terríveis que perseguem os cristãos. E há muitos cristãos que morrem em nome de Cristo. E é você que vai determinar o tempo do seu deserto. O seu comportamento determina o tempo do seu deserto. Diante de Deus, tudo na nossa vida tem um tempo cronometrado, porque o Senhor é o Senhor do tempo. A primeira geração de Moisés morreu no deserto por causa da maledicência. Eles começaram com maledicência, por isso que eles morreram. Então Deus, Ele havia lhes falado que o caminho até Canaã seria de 3 a 7 dias no máximo. Mas eles ficaram 40 anos no deserto. Murmuração, maledicência, estavam em desacordo com Deus, com a palavra de Deus. Então confie em Deus, marche firme com Ele, porque os tempos se cumprirão e você vai pisar na terra prometida.
Por exemplo, o deserto de Jesus foi 40 dias. Como ele não murmurou, como ele não se vangloriou, como ele não deixou as suas carnalidades vencer, então ele venceu o deserto em quanto tempo? Em 40 dias, porque o deserto dele era 40 dias. Eu não sei qual o tempo do seu deserto, mas há um tempo determinado. Cumpra esse tempo, fique firme. A sua atitude vai determinar que o tempo determinado vai chegar ao fim. Todo o deserto tem um fim. O deserto não é algo para sempre. Não existe deserto infinito. A única coisa infinita nessa vida é a eternidade que está nas mãos de Deus. Tudo o resto tem limites. Deserto tem limite, e o fim de todo deserto na vida do Filho de Deus é terra que mana leite e mel. O fim de todo deserto na vida do Filho de Deus é Canaã. Não tem outro fim. O fim do deserto na vida do Filho de Deus é Canaã. Quando entramos no deserto, não devemos ter os olhos fixos nos problemas do deserto, mas na terra prometida. Assim você vai passar pelo deserto olhando para Canaã. Na vida do Filho de Deus, deserto é apenas um lugar de passagem. E a Bíblia lá no Salmo 23 diz o quê? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o Senhor está com você no deserto. A sua boca determina o tamanho do seu deserto. A sua confissão determinará o tamanho do seu deserto. Então, o que você precisa fazer é confessar a palavra de Deus. Se você não tem forças, vá até os seus pastores, conte a sua situação, peça que eles indiquem textos bíblicos para que a sua fé seja fortalecida. Jesus confessou palavra e venceu com palavra. Siga o exemplo de Jesus. Nós vencemos o diabo com a palavra de Deus na nossa boca e vencemos o deserto com a palavra de Deus. E muitas vezes o deserto vai ser um lugar solitário. Moisés tinha um povo imenso no deserto, porém ele se sentia solitário, se sentia sozinho. No deserto, Deus trata com você em particular. Se você tentar cortar caminho no deserto, Deus vai fechar a porta. Então nós precisamos manter a porta aberta. Você precisa sair do deserto como vencedor, porque buscou em Deus os recursos necessários para viver nesse deserto e sair desse deserto. É Deus quem abre e fecha as portas. É Deus que vai ter o que você precisa. Você é filho de Deus e é o Pai que envia os recursos para você. E são recursos imensuráveis que atendem todas as nossas necessidades. Vou falar de novo, necessidades, o que você necessita para sobreviver. Então esteja tranquilo. Você vai estar com Deus e Deus vai estar com você, e o seu caráter estará nele, e ele estará forjando o nosso caráter, forjando nossa identidade. E a maledicência não vai nos ajudar, porque a maledicência nos tira da presença de Deus e nos coloca num deserto cada vez maior. Todo deserto que nos leva a um encontro com Deus vale a pena. Não sei o que está lhe afligindo, não sei qual deserto que você está passando, mas eu tenho uma certeza. No final desse deserto, você vai ter um encontro maravilhoso com Deus. Deus vai lhe mostrar onde quer lhe tratar, por que Ele quer lhe tratar, e vai lhe mostrar que Ele criou você para a glória dEle, para o louvor dEle. Então lembre-se que o deserto que você está é um lugar só, mas te leva para mais perto de Deus. Porque Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele te tira de toda angústia e de todo mal-estar. Você tem um deserto? Então este lugar foi Deus que te levou. Jó entrou num grande deserto e no final ele pôde dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No final do deserto de Jesus, os anjos vieram servir Jesus. No final do deserto do povo de Israel,
eles herdaram Canaã. Se você é filho de Deus e você entrou num deserto, o final desse deserto é você ver a Deus em sua glória e ser servido pelos anjos. Jó viu a Deus e Jesus foi servido pelos anjos. Amém? Vamos colocar de pé. Sei que eu alonguei um pouquinho, mas era necessário chegar no fim dessa palavra. Então, quando você olhar para o seu deserto, tenha certeza que se você caminhar pelos princípios do Senhor, de acordo com a palavra dEle, você vai cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus. Você vai encontrar a Deus e você vai chegar em Canaã. Deserto na vida de crente é encontrar-se com o Senhor. Deserto não é lugar agradável. Não estamos fazendo apologia aqui ao deserto, mas temos a convicção que filho de Deus vence aonde quer que ele esteja, simplesmente porque ele é filho. Há formas de vencer o deserto. O deserto financeiro nós vamos vencer com fé e fidelidade nas ofertas e nos dízimos. O deserto emocional nós vamos vencer com amor. O deserto familiar nós vamos vencer com amor, compreensão, renúncia. O deserto que Deus não colocou na sua vida se vence com arrependimento. Esse é o deserto que Deus não estabeleceu para nós. É o deserto do pecado, por isso que ele é vencido com arrependimento. O deserto que o diabo tem para nós é o pecado, é não cumprir os princípios. Então cumpra os princípios. E aí nós precisamos de confissão, arrependimento. O deserto do vazio do coração se vence com a presença do Espírito Santo. O deserto dos traumas se vence através da cruz de Cristo, com aconselhamentos baseados na palavra de Deus. O deserto da rejeição se vence com a aceitação de Deus que te aceitou como filho. O deserto da mágoa se vence com o perdão. E o perdão não é simplesmente uma decisão de perdoar ou não. Perdoe porque a Bíblia diz que é para perdoar. Perdoe primeiro com a força do mandamento divino. Depois virá o perdão com a força do sentimento. Eu vou repetir isso. Perdoe primeiro com a força do mandamento. Se alguém lhe feriu, se alguém lhe machucou, se alguém fez algo errado contra você, se alguém te magoou, se alguém fez algo que seu coração está com aquela pessoa. O mandamento de Deus é perdoe. Então perdoe primeiro através do mandamento. E com o tempo, esse perdão virá também no sentimento. Sentir perdoar não é fácil. Eu sei, eu já passei por isso. Então decida primeiro perdoar no racional, que depois o próprio Jesus vai colocar esse sentimento. Persista, siga firme, não desista. Porque a vitória é para todos aqueles que persistem em meio ao deserto. Eu quero declarar que tem uma vitória maravilhosa no fim desse seu deserto. Eu não sei qual é o seu deserto, mas eu sei que esse deserto que você está passando não é para a sua humilhação, não é para te colocar para baixo, não é para você ser vencido, é para forjar o seu caráter, é para forjar você em Cristo. E é porque no final desse deserto, assim como Jó, você vai ver Deus. E no final desse deserto, assim como Jesus, você vai ser servido pelos anjos. E no final desse deserto, assim como o povo de Israel, você vai adentrar em Canaã. A sua vitória é garantida por Deus, desde que você permaneça na sua palavra. Em nome de Jesus.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. Aleluia. meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sim, o nosso Deus é um Deus de milagres. Deus de promessas, caminho no deserto, Ele é o caminho no deserto. Ele é a luz na escuridão. esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Diabo, agora eu quero dizer para você, em nome de todas as pessoas, de todas as famílias, de cada um que está aqui ou não pôde estar aqui nessa noite, eu quero dizer: chega, diabo. Não para você. Você já foi vencido. Bata em retirada. Porque a palavra de Deus diz: somente ao teu Deus adorarás. E nós, como filhos, vamos adorar somente ao nosso Deus, que também é o seu Deus, que te colocou por debaixo dos nossos pés. Solte agora essa vida, em nome de Jesus. Você não tem mais poder sobre esse casamento, sobre esse relacionamento entre pai e filho, esposo e esposa. Você não tem mais poder sobre a vida deste que está indo contra o teu filho, porque você já foi vencido. E nós estamos dizendo não para você, porque em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, você está derrotado, caído, humilhado, porque aqui só tem filho de Deus, porque aqui está reunida a igreja de Cristo, porque aqui é a noiva de Cristo. Te adorarei, Aleluia. te adorarei. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje e sempre. A igreja diz: vai em paz, e que a paz que excede todo entendimento governe a sua vida, e você leve essa paz por onde quer que você passar, em nome de Jesus. Amém. Esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na... Igreja Evangélica Avivamento Bíblico.